Um caso emblemático que chamou muito a atenção na época teve agora a sua resolução. Na época, inclusive, nós mostramos no programa Linha Verdade, estávamos até em outra emissora na oportunidade, mas nós mostramos esse caso de uma menina que dentro do banheiro da SAT, que até na oportunidade a gente até divulgou isso, né? Então por isso que a gente fala agora de novo sobre esse caso. Foi 2012 esse caso, faz muito tempo atrás. Se relacionou com a outra pessoa, um maior de idade, caracterizando estupro de vulnerável, né? Foi isso que aconteceu na época, né? Houve uma grande repercussão na oportunidade, fomos até ameaçados aí de processo, entre outras coisas, mas o fato é que agora existe uma sentença condenatória que prova a culpabilidade desse homem que tinha 18, não pode, gente, menos de 14 anos é estupro de vulnerável. Não é isso, delegado Fernando Guzzi? A prisão foi efetuada com já a sentença condenatória. Eu queria que o senhor contasse pra gente como funciona esse processo, né? Porque daí ele já vai condenado, preso, estava em liberdade e ele não estava em Criciúma, né? Os agentes tiveram que se deslocar até uma outra cidade. Boa tarde. Então esse caso que, pelo que me falaram, né, eu não estava aqui em 2012, teve bastante repercussão e, como você disse, teve essa solução agora com a prisão do autor. O fato foi em 2012, o inquérito policial também, mas até sair a sentença condenatória, todos os graus recursais, o mandado de prisão só foi expedido em agosto de 2020. Desde então, o autor estava foragido, né, e os agentes da Polícia Civil estavam ao seu encalço. Lograram êxito em localizá-lo ontem na cidade de Turvo e deram cumprimento então ao mandado de prisão. Sentença condenatória, o que quer dizer isso, delegado? Ele estava respondendo em liberdade e aí é condenado e já vai cumprir todos esses anos. Exatamente. No nosso ordenamento, quando não há alguns requisitos para a prisão preventiva, como um risco de fuga, por exemplo, uma coação a testemunhas ou um risco do agente praticar novos crimes semelhantes, a regra é responder em liberdade. Então ele respondeu de fato em liberdade a esse processo até que saiu uma sentença condenatória confirmada pelos tribunais superiores. É quando ocorre o chamado trânsito em julgado. E aí saiu a expedição do mandado de prisão. Quase 10 anos ele pegou? Ele pegou a pena de 8 anos de reclusão. Delegado, estupro de vulnerável, né? Ele tinha 18, existe uma situação de consentimento, mas se a pessoa tem menos de 14, é o estupro de vulnerável. A nossa legislação considera que a pessoa tem uma certa maioridade, entre aspas, com 14 anos para decidir se pode ou não dispor do seu corpo, né? Então, menos de 14 é considerado pela lei que o adolescente ou a adolescente não possui esse discernimento e não pode consentir, ou seja, qualquer consentimento não é válido e será considerado crime de estupro de vulnerável. Tem uma outra situação também em andamento aqui na delegacia de um caso mais recente. Um caso recente, agora do final do ano de 2020, a família de uma menina de 13 anos procurou a delegacia e denunciou que ela teria mantido relação sexual também com um maior, já da casa dos 20 anos. Fizemos a investigação, o laudo pericial, fizemos os depoimentos e concluímos esse inquérito policial relatando e indiciando o autor também pelo crime de estupro de vulnerável. Um fato análogo a esse anterior, mas que agora foi terminado o inquérito policial e foi encaminhado para a justiça para responder. Se a pessoa tiver mais de 14 anos e também for consentido, aí nesse caso não se enquadra no crime de estupro de vulnerável? Não se enquadra. A partir dos 14 anos a pessoa tem como consentir. Agora, se tiver envolvido algum ganho financeiro, já é outro crime, o crime de favorecimento da prostituição. Ou seja, menor de 18 anos não pode consentir com o seu corpo se for para ganhar alguma vantagem financeira. É um crime muito grave do nosso Código Penal e também apenado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E lembrando que esse consentimento deve ser um consentimento válido. Se houver violência, grave ameaça ou se a vítima tiver sua capacidade de resistência reduzida, o exemplo melhor é a vítima bastante alcoolizada, que não sabe bem o que está acontecendo, vai ser o crime de estupro.